Então, gente, boa tarde. A gente vai iniciar hoje a nossa aula de Neurofisiologia Comportamental e Motivacional aqui do curso de Psicologia, né, da Universidade Federal do Maranhão. Dando continuidade aí ao nosso estudo dos nossos sistemas neurofisiológicos, a gente já estudou sistema somatosensorial, somatomotor, e agora a gente vai falar um pouco do sistema límbico, né, do controle das nossas emoções e motivações. O controle do comportamento é função de todo o sistema nervoso. Então, tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico, eles participam do controle do comportamento. Então, o que a gente tem é o comportamento humano, ele depende da natureza humana, do comportamento somático, do componente somático, né, das nossas sensações e percepções. Então, nosso sistema sensorial também faz parte, né? A nossa personalidade, e aqui vocês vão estar sabendo muito mais do que eu, tá? Falando um pouco desse comportamento humano, como futuros psicólogos, da autoestima, do caráter, dos sentimentos, do aprendizado e da memória, né? Então, a gente vai estudar também um pouco do sistema de recompensa e de punição, que é importante para, né, o desenvolvimento neurocognitivo e neurofisiológico também. Então, todo o sistema fisiológico, né, neurofisiológico participa, então, do controle desse comportamento. Alguém tem alguma dúvida? Alguém pediu a palavra? Então, dando continuidade aqui, eu achei que alguém tivesse pedido a palavra. Então, a gente vai falar, né, dos sistemas de ativação e motivação. Então, vocês precisam lembrar que no tronco encefálico, que é essa região aqui, que realmente é a região que vem as vias ascendentes, né, as vias somestésicas, e também descem as vias descendentes, as vias somáticas, é o tronco encefálico. Esse tronco encefálico, ele é dividido em mesencéfalo, ponte e o bulbo. Então, logo atrás, né, na região posterior do crânio, a gente também tem um cerebelo. Então, eu postei um seminário sobre cerebelo para vocês, o controle aí da respiração, o bulbo também faz parte do controle da respiração. E acima, a gente tem o prosencéfalo, que é, né, dividido aqui no cérebro, que é essa parte, né, que tem essas convoluções, né, o corpo caloso, né, e depois aqui o tálamo, que a gente viu que o tálamo é aquela região do encéfalo que recebe as vias sensoriais, somatosensoriais, e abaixo a gente tem o hipotálamo. Então, a gente também vai estudar um pouquinho, né, do hipotálamo, que tem um papel central na regulação e no controle das emoções e motivações. Os sinais neurais do tronco cerebral ativam os hemisférios cerebrais de duas formas. Primeiramente, eles estimulam diretamente o nível basal da atividade neuronal. Então, o tronco cerebral ele traz essas informações ascendentes, né, da periferia, do sistema também sensorial. Então, como eu falei, né, é as nossas sensações, percepções do ambiente, das relações interpessoais. Então, você vai construindo, né, através dessas percepções, dessas sensações, dessas interações, você vai tendo é, emoções, vai construindo emoções, e isso vai ser levado para as grandes áreas do cérebro. E segundo, por ativar os sistemas neurohormonais, que é principalmente ali o hipotálamo, tá? Então, os sistemas neuronais, eles vão disparar, por assim dizer, eles vão secretar substâncias neurohormonais, né? Que são os neurotransmissores e os neurohormônios. Então, o hipotálamo ele tem uma ligação, um controle direto sobre a hipófise, que é uma glândula que fica, a gente vai estudar isso quando a gente for estudar sistema endócrino, ela fica localizada no sistema, né, na caixa craniana, muito próximo ali do hipotálamo. Então, tem uma íntima relação do controle cerebral com o sistema endócrino, através aí do hipotálamo e da glândula da hipófise, tá? Então, o controle central, que a gente viu que o sistema nervoso é aquele sistema nervoso de controle a curto prazo. Então,
as informações são rápidas, de uma forma geral. E o sistema endócrino é aquele controle mais a longo prazo, né? Que faz ali o controle mais a nível cíclico, mas tem essa inter-relação entre os dois sistemas, principalmente ali relacionado ao hipotálamo e à hipófise, tá? E os neurotransmissores são aqueles que a gente já estudou, os neurotransmissores centrais, e também aqueles neurotransmissores que têm um papel mais na periferia, mas também aqui no sistema límbico eles também têm ações, que são a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Tá? A acetilcolina, apesar de ser um hormônio, um neurotransmissor ali, principalmente na junção neuromuscular, ela também tem um papel importante aqui no sistema do controle da atividade cerebral. E uma a área principal, talvez, de controle é a área reticular excitatória do tronco cerebral, que é localizada aqui, né, nessa área elíptica aqui, mais de tom rosado. Então, as informações, elas vêm, né, as fibras nervosas, elas ascendem, né? Então, vem aqui, né, lá da medula espinhal. E elas fazem essas sinapses com interneurônios nas áreas excitatórias, que é justamente na área reticular excitatória do tronco. E a partir daqui, esses sinais são distribuídos para várias áreas do encéfalo. E, inclusive, passa muito pelo tálamo. Então, a gente viu isso já lá no sistema somatosensorial, que essas informações já são passadas pelo tálamo. E aqui a gente tem um dos principais nervos que alimentam essa informação da área excitatória, que é o quinto nervo craniano. Alguém pediu a palavra, gente? Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Se quiserem fazer perguntas ou algumas colocações. Tá? Então, essas fibras nervosas, esses sinais, eles são amplamente distribuídos para várias regiões ou várias áreas aqui do encéfalo. Tá? O componente motriz central desse sistema é a área excitatória situada na substância reticular da ponte e do mesencéfalo, que é chamada de área facilitadora bulbo-reticular, que é essa região aqui. A mesma área que transmite sinais facilitatórios descendentes para a medula espinhal, ela também é responsável por manter o tônus dos músculos antigravitários e controlar os níveis de atividade dos reflexos medulares. O que é o tônus dos músculos antigravitários? Então, aqui a gente tem uma inter-relação, tá, com os nossos próprios receptores, que são aqueles receptores de localização que estão ali no músculo e também nas articulações, né, nos tendões. Eles fazem justamente ali a recepção sensorial ali do espaço em relação de um membro em relação ao outro, de um músculo em relação ao outro, mas também em relação ao espaço. E também o sistema vestibular, que vem aqui através também do quinto nervo craniano. Então, isso faz com que a gente controle esses músculos antigravitários, ou seja, a nossa posição em relação à gravidade. A gente precisa, né, ficar numa posição ereta, né, numa posição para que a gente tenha essa resistência à aceleração da gravidade, tá? Tá compreendido até aqui, gente? Perfeito. Alguém tem alguma colocação? Alguém iria falar alguma Não, coisa? professor. Perfeito. Então, a área reticular excitatória do tronco cerebral, aí os sinais excitatórios, principalmente, eles, como eu falei, eles passam pelo tálamo, tá? E eles são de dois tipos, né? Então, tem os potenciais de ação transmitidos de forma rápida, que são originados de corpos neuronais grandes, e suas terminações liberam a acetilcolina. Então, como eu adiantei, a acetilcolina é aquele neurotransmissor da junção neuromuscular, responsável ali pela contração dos músculos, mas ela também tem um papel central aqui nesses sinais excitatórios a nível de sistema nervoso central, a nível aqui de tálamo, tá? E tem um segundo, que são os sinais transmitidos por fibras mais lentas e fibras mais delgadas, que também são potencialmente importantes para o controle a longo prazo do nível basal de excitabilidade do cérebro. Porque a gente sabe que quando, mesmo em repouso, o cérebro ele está sempre no estado de sono, de vigilância, ele está sempre em ação. Então, essas fibras lentas, delgadas, elas também trazem informações e levam essas informações para o córtex, né? Principalmente ali para o
córtex, cerebelo, para manter esse nível basal de excitabilidade do cérebro. Porque se a gente não tem um nível basal de excitabilidade do cérebro, a gente está em coma. Perfeito? Então, no estado comatoso, esse nível de excitabilidade basal do cérebro ele é reduzido a quase zero. Então, de certa forma, a gente precisa, mesmo no estado de sono, de repouso, em que a gente não tem uma atividade intensa, uma excitação desse cérebro, né, de atividades neuronais, a gente precisa manter as nossas funções básicas. E aí a gente vai ver como é dada a ativação da área excitatória por sinais sensoriais, tanto periféricos quanto esse feedback. Tá? O nível da atividade excitatória do tronco cerebral, em grande parte, é alimentado por vias sensoriais vindos da periferia, que são as vias ascendentes que a gente já estudou. Então, são os sentidos especiais, os sentidos de dor, tá? Os nociceptores são um dos principais, tá? Que excitam intensamente o cérebro nessa área excitatória, tá, gente? Nessa área excitatória reticular que eu falei. E através do eu tinha falado, o quinto nervo craniano trigêmeo, que é uma importante via que transmite um número significativo de sinais somatosensoriais para o cérebro. E ainda tem sinais que se originam do próprio córtex, né, que retornam para as áreas excitatória bulbo-reticular. Então, agora, né, nesse tópico, está falando o quê? Que não são somente aqueles sinais vindo ali dos órgãos, das vísceras, dos músculos, né, dos órgãos sensoriais, né, dos nossos receptores, mas agora o nosso próprio córtex cerebral manda essas informações para a área excitatória bulbo-reticular. Isso é um feedback positivo, né? Porque é uma informação que vai da área excitatória bulbo-reticular para o córtex e um sinal positivo, né, de excitação volta do córtex para o mesmo, para a mesma área excitatória bulbo-reticular. Então, justamente para manter esse estado de excitabilidade basal do sistema nervoso central. E chamado, né, nesse caso, é um feedback ou uma retroalimentação do tipo positivo. E, né, originar a excitação para um estado mental determinado a nível de córtex cerebral. Então, nossos pensamentos, né, quando a gente está ali processando algumas informações, a gente também precisa estar excitando, né, essa área bulbo-reticular. E existe um mecanismo geral de feedback positivo porque permite a qualquer atividade que se inicie no córtex cerebral gerar ainda mais atividade, levando então ao estado de mente acordado. É aquela situação. Então, por exemplo, quando a gente estudou o sistema nervoso periférico, simpático, parasimpático, a gente viu muito a questão da luta ou fuga ou da digestão e repouso, né? Então, quando a gente está, né, sentado, assim, pensando em nada, né, digamos assim, quando a gente não está projetando nenhuma ação, né, alguma resposta, né, alguma reação, mas a gente está processando alguma informação a nível cerebral e isso, né, gera esse sinal excitatório para, por exemplo, movimentar algum músculo, coçar, né, o movimento de coçar os olhos, por exemplo, ou de se levantar-se ou deitar-se, ou é alguma ação que vai partir do nível do sistema nervoso central, do córtex, para a periferia, né, determinando alguma ação. Quando a gente viu simpático e parasimpático, seria mais reações. Então, você tem uma reação, por exemplo, né, você tem uma determinada situação de perigo, né, uma situação de confronto. Então, você vai reagir àquele confronto, lutando, fugindo, correndo, né, você vai aumentar sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória, ou, né, vai induzir o metabolismo, o catabolismo glicolítico, enfim. Nessa situação específica, a ação vai partir do sistema nervoso central, vai partir ali do córtex. Então, você está planejando alguma ação, então você vai executá-la. Então, eu vou precisar descer para pegar um ônibus. Então, eu vou tomar o meu, né, sair para trabalhar, eu vou tomar o meu banho, me arrumar, planejar. Então, são ações que você está coordenando nos seus interneurônios a nível de córtex, e isso excita, né, a área excitatória ali bulbo-reticular, para que esses sinais
vão para os órgãos e tecidos efetores responsáveis pelaquela ação que você planejou, tá? Então, você vai sempre mantendo também a sua mente acordada, por mais que você esteja ainda em repouso. Ou ainda diante de uma situação também de perigo, ou uma situação de estresse, você, por mais que tenha reações automáticas, você também tem um certo nível de planejamento, de nível ali de controle consciente daquelas ações. Então, isso também parte do córtex para a área ali bulbo-reticular. E aí a gente entra. Alguma dúvida, gente, até aqui? Professor, é a Oi, Sara. oi, Sara. Então, até as coisas que são extrapiramidais, elas têm essa questão da ativação, né? Elas têm relações, né? Porque a gente viu que os interneurônios, né? Esses sinais, eles são todos interconectados pelos interneurônios. Então, sim, tá? Então, você vai ter, mesmo que indiretamente, você vai ter essa relação, sim, tá? O tálamo é o centro distribuidor que controla a atividade em regiões específicas do córtex. O que a gente estudou no sistema somatosensorial? O tálamo, ele recebe, é por onde essas fibras somatosensoriais passam. E aí ele vai distribuir para as áreas responsáveis pela reação por uma ação que você planejou, tá? Então, é o centro distribuidor. Tá? Em geral, a estimulação de uma região específica do tálamo estimula sua região correspondente no córtex cerebral. Tá? Então, para cada ação, para cada neurônio que você precisa, região de neurônios de corpos celulares que você precisa estimular, você vem de uma região específica do tálamo. É como se fosse uma, né? São ruas, vielas, que vão culminando numa grande avenida, e essa avenida vai culminar, por exemplo, numa rotatória. Naquela rotatória, você vai ter ali uma via que vai conduzir para uma determinada região da cidade. Então, você vai conduzindo aquilo que vem da periferia, né, para ser processada numa região específica ali do córtex. Além disso, os sinais reverberam regularmente nas duas direções. É o que eu falei, né, Sara? Vem do córtex para o tálamo e do tálamo para o córtex. É uma retroalimentação todo o tempo, porque você precisa, ao todo momento, né, nós estamos recebendo e levando informação tanto da periferia para o sistema nervoso central. Então, você planejou uma ação, você vai executá-la. Durante a execução dessa ação, você está recebendo informações a respeito do andamento daquela ação, a respeito da posição do seu corpo, se você, né, dos reflexos visuais, se você está também sentindo algum sentido, algum cheiro, algum odor, né? Se teve alguma situação de alerta de perigo naquela situação, se você precisa mudar de direção. Então, a todo momento, o córtex envia essa informação para o tálamo distribuir isso para a região excitatória, para executar essas ações, e também recebe do tálamo as informações da periferia. Olha, agora eu vou precisar, né, para chegar naquele determinado ponto, eu vou precisar subir uma escada. Então, eu vou preparar o meu organismo para subir essa escada. Será que eu vou precisar, né, de quais músculos, né, eu vou precisar distribuir mais glicose, mais fluxo sanguíneo, né, para levar mais oxigênio para aquele músculo que vai necessitar. Tá? Então, tem essa via de mão dupla, do tálamo para o córtex e do córtex para o tálamo. E aí a gente também tem uma área reticular inibitória. Muitas das vezes o que a gente viu é que a inibição seria, né, a gente viu na aula passada, seria mais de uma forma indireta, né? Seria deixar de excitar. Mas muitas das vezes a gente tem sinais de fato inibitórios, como a gente vai estudar mais para frente. Então, a gente tem uma área também inibitória, que fica aqui também no tronco encefálico, fica um pouquinho mais abaixo, e vocês percebem que as fibras nessas duas setas pretas, elas passam não por entre a área inibitória, elas vão diretamente para a área excitatória. Mas a área inibitória tem fibras nervosas, neurônios que fazem essa sinapse aqui na área excitatória. O que isso significa? Significa dizer que o
tronco está recebendo essa informação aqui da medula espinhal, né, da periferia. Isso vai para a área excitatória, mas ela é inibida de forma indireta pela área inibitória, né? Porque o cérebro, né, o nosso encéfalo, ele precisa processar essa informação antes de inibi-la, né? Porque de repente é uma informação que, né, precisa excitar de fato e você precisa reagir daquela forma. E mais, eu vou modular isso, essa informação. Será que de fato a gente precisa, essa informação, ela é imprescindível naquele momento? Isso é muita questão também da habituação. A gente vai ver também, a gente já estudou isso nos sentidos. Muitas das vezes a gente está lá, como eu dei o exemplo quando a gente estava estudando lá o olfato, a gente, né, coloca um perfume, naquele minuto que a gente colocou o perfume, a gente sente, né, aquele odor específico. Com o passar do tempo, do dia, a gente vai deixando de perceber o odor. Não é que o odor deixou de existir completamente, mas a nossa percepção ela foi alterada, né? E é justamente isso que acontece aqui. Porque o encéfalo, o cérebro, ele vai dar prioridade para aquilo que é de mais importante naquele momento, naquela situação. Se essa informação ela não é imprescindível, ela não é vital, então o cérebro ele vai, de certa forma, ignorar aquela informação, aquela situação, em detrimento de outra que é mais importante. Tá? Então, isso é isso que está significando aqui. Outra coisa, o quinto nervo craniano, ele vai acima. Também ele nem passa aqui por essa área inibitória, ele nem perpassa lateralmente aqui pela essa área inibitória. Ele cai direto na área excitatória, mas é como se a área inibitória tivesse ali acessória, de forma acessória, também modulando essa informação excitatória que vem chegando ali pelo tronco encefálico, tá? Eu acho que isso aqui está errado, tá, gente? Esses neurônios serotoninérgicos liberam serotonina, neurotransmissor em pontos cruciais do cérebro. É porque a gente vai falar especificamente mais à frente, tá? Eu acho que isso aqui eu esqueci de editar na fase final do slide. E aí tem o controle neurohormonal da atividade cerebral. Como eu falei, os nossos neurohormônios e neurotransmissores, eles ajudam a controlar e modular essa atividade a nível, né, a nível central. Então, a secreção de substâncias bioativas, ou seja, são substâncias que têm atividade biogênica, também tem papel fundamental no controle das atividades cerebrais. Então, a gente viu lá que muitas das sinapses dos neurônios lá do nível central, elas são sinapses elétricas. E a gente tem aqui as sinapses químicas, tá? Ocorrendo também porque a gente tem os neurohormônios e os neurotransmissores em ação, que podem ser excitatórios ou inibitórios. A gente viu lá o GABA, o glutamato, a glicina, mas a gente viu que também em determinadas condições a noradrenalina, ela pode ser excitatória ou inibitória, a acetilcolina ela pode ser excitatória ou inibitória, dependendo do que. Alguém sabe me responder? Do receptor? Exatamente, quem falou? Sofia. Oi, Sofia, tá certíssimo. Então, vai depender do receptor a qual ela vai se ligar e vai depender de outras situações, outros componentes também. Quais são? Você saberia dizer, Sofia? Pode repetir, professor? Então, você falou do receptor. Perfeito. Tá? Depende do receptor, né? Pode ser um receptor do tipo alfa, né? Para adrenalina. A noradrenalina alfa, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Pode ser para acetilcolina, muscarínico ou nicotínico, também dependendo ali. A gente já está falando de periferia, né? Mas dando exemplos. Mas além dos receptores, existem outros componentes, né, da transdução de sinal que também vão, né, dizer se vai ser inibição ou excitação. Você saberia dizer quais são esses componentes? A liberação de cargas positivas ou negativas? Não exatamente. Seriam os vamos, a gente está saindo, a gente está, né, saindo
já teve o receptor do extracelular, agora vamos pensar dentro da célula, dos nossos segundos mensageiros, né? Então, dependendo do qual segundo mensageiro é ativado, ou de qual cascata, lembra que a gente tem inositol trifosfato, diacilglicerol, AMP cíclico. Então, dependendo muito da cascata ou da amplificação que tem dentro da célula, vai conduzir, vai determinar se esse sinal vai ser excitatório ou inibitório, tá? Então depende do neurotransmissor, depende também do componente intracelular, de quais enzimas elas vão ser ativadas ou desativadas, tá certo? Depende do segundo mensageiro que vai ser induzido, tá? Então depende desses componentes, só para a gente relembrar. Podem ser excitatórios ou inibitórios, em geral persistem por minutos a horas, permitindo longos períodos de controle. São três principais: a norepinefrina, ou noradrenalina, que tem um caráter mais excitatório. Eu fiquei pensando se eu deixava isso aqui ou não, tá? Porque vocês podem, norepinefrina, noradrenalina vai ser sempre excitatória, né? Quando a gente está falando aqui de controle neurohormonal da atividade cerebral, tá? Não, nem sempre, mas, de forma geral, né, é excitatória. A dopamina, ela é inibitória em algumas regiões e excitatória em outras. E a serotonina, ela tem um caráter mais inibitório. E agora a gente vai falar depois de cada um, tá? Então, aqui a gente tem as áreas né, que a gente chama de múltiplos centros no tronco cerebral, cujos neurônios liberam diferentes substâncias transmissoras. Então, aqui a gente tem a medula espinhal, né, aqui vindo aqui esses sinais, aqui o bulbo e aqui o tronco, tá? Então, aqui a gente tem a região da ponte, a gente tem os núcleos da RAF, né, subindo aqui para, né, no sentido ascendente, que são neurônios que são mais especializados na produção e secreção de serotonina. Aí depois a gente tem o locus cereus, que é mais especializado na secreção de noradrenalina. Depois a gente tem uma região que são os neurônios gigantocelulares da formação reticular, que secretam acetilcolina. E por último, a gente tem a substância negra, ou substância nigra, que é mais responsável pela secreção de dopamina, certo? Então, percebam que esses corpos celulares, eles originam-se nessas regiões. Então, é nessa região que a gente viu o que acontece. Os neurotransmissores são produzidos nos corpos celulares. Então, é da ponte, ou até mesmo aqui do bulbo, que sai, né, um neurotransmissor que vai controlar uma ação no tálamo, que vai controlar uma ação lá no córtex, tá? Então, o controle, ele vem daqui. E olha só, a serotonina, os núcleos da RAF, tem corpos celulares que seus axônios dirigem-se para a medula espinhal. A mesma coisa, os neurônios gigantes celulares da formação reticular. Tem axônios que também vão para a medula espinhal. A mesma coisa o locus cereus, que vai alguns axônios para o cerebelo. Tá? Então, vocês percebem que a ponte, né, o bulbo, essa região, ela é mais nesse sentido de controle das demais ações, das demais regiões, tá? Através aí dos seus neurotransmissores. Esses neurotransmissores enviam sinais de controle para o diencéfalo, para o prosencéfalo e para a medula espinhal, como aqui eu já falei, tá? Então, alguma dúvida, gente, aqui nesse slide? Pode avançar. Pode sim, professor. E agora a gente vai falar de cada um mais especificamente. Então, aqui a gente tem um sistema noradrenérgico, cujo principal, né, o componente é a norepinefrina. Então, aqui a gente já viu que ela é produzida nos corpos celulares dos neurônios dos locos cereus, que é uma pequena área situada bilateral e posteriormente na junção entre a ponte e o mesencéfalo. Então, essa áreazinha verde. Então, percebam que vai para a medula espinhal, para o cerebelo e também, olha só, para o tálamo, e aqui o tálamo redistribuindo esse sinal para as diversas áreas do córtex cerebral. Tá? Então,
igual eu falei anteriormente, né? Que é no tálamo, vai fazendo essa distribuição. Em geral, a norepinefrina ela excita o cérebro para aumentar a sua atividade, mas ela também pode ter um efeito inibitório em algumas regiões, a depender do receptor, como a Sofia falou. As células do lóbulo cerebelo parecem estar envolvidas na regulação da atenção, do alerta e dos ciclos sono-vigília, assim como do aprendizado e da memória, da ansiedade, da dor e do humor e do metabolismo cerebral. Então, gente, é um controle muito importante, né, para as funções do cérebro. Então, aqui a gente tem função no cerebelo que vai também regular essa questão do ciclo sono-vigília, né, durante o nosso sono, uma respiração mais lenta, uma frequência respiratória mais lenta, um estado de alerta, né, mais reduzido, tá? E aprendizado e memória, a gente vai ver mais à frente que está relacionado com os centros de recompensa e punição. O sistema dopaminérgico da mesma forma, só que aqui é produzido parte da substância negra ou substância negra e parte mais aqui para o lobo frontal. Vocês percebem que ela não tem um alcance mais abrangente do que o sistema noradrenérgico, né? Ele tem um alcance mais curto, então tem uma ação mais específica. Então, a substância negra ela se localiza anteriormente na parte superior do mesencéfalo. Seus neurônios se projetam, em sua maioria, para o núcleo caudado e para o putamen do prosencéfalo, liberando dopamina. A dopamina ela age como um transmissor inibitório nos gânglios da base. Em algumas áreas pode ter efeito excitatório. E a destruição da substância negra, ela é uma das etiologias, né, uma das causas da doença de Parkinson. Então, os fármacos, né, o levodopa é um fármaco que é dopaminérgico, ele imita a dopamina. Por quê? Quando você tem a destruição dessa substância negra, ou seja, tem as células morrem, né? Esses neurônios deixam de produzir dopamina, então você deixa de ter essa neurotransmissão aqui. Então a gente começa a, né, fazer uma, digamos, reposição de um fármaco chamado levodopa, justamente para mimetizar a ação da dopamina a nível central. Tá? O mesencéfalo também é originado de outro sistema modulatório dopaminérgico, um grupo de células que se situa muito próximo à substância negra na área tegmentar ventral. Os axônios desses neurônios inervam uma região circunscrita do telencéfalo, que inclui o córtex frontal e partes do sistema límbico. Então, a gente vê mais à frente que o sistema límbico é justamente o processamento dessas emoções. Então, por exemplo, quando nós estamos numa relação afetiva, aquela paixonite aguda, o que está nada mais é do que uma secreção pulsátil ali de dopamina, tá? Então, ela está ali estimulando regiões do sistema límbico, principalmente relacionadas à recompensa. Então, isso também está relacionado ao apetite, ao desejo sexual, à libido, né, sensações ali de fome, sede. Então, são também emoções ou sensações, não são emoções, mas são questões primitivas de sobrevivência. Então, perpetuação da espécie e você, a sua própria sobrevivência. O sistema serotoninérgico, olha só como ele também é bem abrangente, as suas fibras, né, partindo aqui dos núcleos da RAF, aqui para a medula espinhal, para o cerebelo, para o próprio hipotálamo, no lobo temporal, neocórtex, né, nos núcleos da base e também no próprio tálamo. Tá? Então, a localização na linha média da ponte do bulbo, os neurônios dessa região, obviamente, né, do núcleo da RAF, eles secretam serotonina, enviam fibras para o diencéfalo e algumas fibras para o córtex cerebral. A serotonina liberada nas terminações nervosas da medula tem capacidade de supressão da dor, por exemplo. Então, a gente tem aqui uma inter-relação com os nossos receptores. Então, é aquilo que eu falei, né? Lá naquele slide, nesse slide aqui. Essa é a sensação da dor, ela chega a nível central. Né? Eu preciso perceber a dor, mas eu consigo modular esse sinal a partir, então, do neurotransmissor serotonina.
Tá? No diencéfalo e no prosencéfalo desempenha um papel inibitório essencial, que é importante na indução do sono. Assim como os neurônios do lóculo cerebelos, as células do núcleo da RAF disparam mais rapidamente durante a vigília, quando o animal está ativo e alerta. Gente, tem muito, quando a gente está estudando esse tópico nos livros, fala muito em animal, porque foram todos experimentos realizados em animais. Então, né, é difícil você fazer esses experimentos em humanos da forma como foi feito lá anteriormente, que ainda não tinha toda aquela questão bioética, muitas das vezes com o uso de animais. Então, por isso que sempre os livros falam quando um animal está ativo e alerta, mas isso é translacionado para o ser humano, até porque nós temos algumas situações patológicas, né? Então, quando a gente tem lesões do núcleo da RAF, né? Seja aí por algum acidente ou uma destruição autoimune, a gente tem algumas consequências. Então, a gente consegue fazer essa translação também para o ser humano. Tá? Os neurônios da RAF são os menos ativos durante o sono. Então, durante os os neurônios serotoninérgicos da RAF também têm sido implicados no controle do humor e de certos tipos de comportamento emocional. Então, lembram que a serotonina é aquele neurotransmissor do bem-estar, da saciedade. Então, quando a gente faz uma atividade gostosa, uma atividade física que nos dá prazer, a gente tem a liberação de serotonina. Tá? Então, por isso que é importante, né, quando a gente está, por exemplo, a gente pratica meditação, atividade física regular, a gente tem uma indução de sono muito melhor, por causa aqui da secreção de serotonina, por exemplo, né, que ela tem um papel no diencéfalo e no prosencéfalo de induzir aqui o sono, tá? E aqui os complexos colinérgicos, tá? Que obviamente secretam ali aqui acetilcolina. Então, eles também têm uma ampla distribuição aqui a nível de crânio, né? No diencéfalo, neocórtex, no próprio tálamo, núcleos do septo medial, núcleo basal de Meynert, no hipocampo, que é importante para o nosso estudo aqui do assunto da nossa aula. Tá? Existem interneurônios colinéticos no encéfalo, no estriado e no córtex. Tá? Então, aqui a gente tem esses neurônios, tá vendo? Nesse gente que conhece lá. E aí, além desses interneurônios colinérgicos, aqui no encéfalo estriado no córtex, a gente tem dois complexos, que é o complexo do prosencéfalo basal e o complexo ponto-mesencéfalo tegmentar. Tá? Esse primeiro, a função, ela não é tão bem esclarecida, mas sabe-se que essas células estão entre as primeiras células a morrer durante a evolução da doença de Alzheimer. Tá? Então, a doença de Alzheimer, ela começa com a deposição de beta-amiloide, das placas, né, beta-amiloide, gente, uau, esqueci, tá? Que vão ali lesionar aqueles interneurônios. Então, vai deixar de estimular. E por que afeta tanto a memória? Justamente por causa ali, por exemplo, do hipocampo sendo, deixando de ser ativado, excitado, tá? O complexo de prosencéfalo basal também pode ter um papel especial no aprendizado e na formação da memória. O complexo ponto-mesencéfalo tegmentar ele inclui células da ponte e do segmento mesencefálico que utilizam esse neurotransmissor, que é a acetilcolina. Eles atuam principalmente no tálamo, regulando a excitabilidade. Essas células também projetam vias ascendentes ao telencéfalo, fornecendo um elo colinético entre o tronco encefálico e os complexos prosencefálicos basais. O sistema colinético ele tem sido implicado na regulação geral da excitabilidade cerebral durante o alerta e os ciclos de sono-vigília. Então, é importante ter essa secreção também cíclica de acetilcolina para realmente controlar, né, regular essa excitabilidade geral. Quando você, né, tem um cérebro muito estimulado, isso a gente percebe até na criança, né, que está, né, em desenvolvimento, ali você tem que diminuir a excitação. É por isso também que a gente fala, né, próximo ali da nossa hora de dormir, a gente tem que evitar
atividades que causam ali excitação. Então, por exemplo, a tela, né, o tempo de tela, a gente tem ali, né, alguma atividade muito intensa, que exige muito do seu córtex ali, do seu pensamento, todo o tempo ativando. Então, isso diminui, né, atrapalha, de certa forma, o seu cérebro, né, o seu sono, porque você está excitando ali as suas fibras nervosas. Então, o cérebro, ele precisa também desse relaxamento. Então, você precisa ali secretar um pouquinho de acetilcolina para reduzir a excitabilidade dessas fibras nervosas e você conseguir ter, né, a indução do sono e também a manutenção desse sono. E agora a gente vai falar do sistema límbico. Era usado, né, esse nome, né, para descrever as estruturas da borda ao redor das regiões basais do prosencéfalo. Esse termo foi expandido para significar todo o circuito neuronal que controla o comportamento emocional e as forças motivacionais. Muitas das funções comportamentais promovidas pelo hipotálamo e por outras estruturas límbicas, são também mediadas pelos núcleos reticulares do tronco cerebral e seus núcleos associados, como a gente viu mais ali na frente, né, que a gente falou lá do tronco cerebral. O hipotálamo é um dos principais, né, componentes do sistema límbico e ele controla a temperatura, a osmolaridade dos líquidos corporais, a vontade de comer e sede, o controle do peso corporal. Então percebam que são regiões que participam tanto da parte subjetiva, digamos assim, do sistema, né, nervoso, como da parte mesmo de controle, né, de temperatura, de a vontade de comer e sede, são estímulos primordiais para você manter o seu organismo funcionando. Então, percebam que tem sempre essa relação entre ali o emocional, que é mais, digamos, subjetivo, para o que é mais físico, que é mais somático. O sistema límbico ele inclui a amígdala, o hipocampo e o giro do cíngulo, e também o próprio hipotálamo, tá? Então, aqui, né, o giro do cíngulo, ele tem um papel na emoção, o tálamo, ele está aqui apenas para demonstrar a localização, né? Ele não faz parte do sistema límbico. O hipocampo, ele está envolvido na aprendizado e na memória, e a amígdala está envolvida na emoção e também na memória. Então, anatomicamente, o sistema límbico é a parte da substância cinzenta do cérebro. Então, aqui tem as várias regiões, que eu não vou ficar falando, é porque eu nem sei, né, todas, mas são as várias regiões aqui do sistema límbico. Então, é um complexo interconectado de elementos da região basal do cérebro. Então, a gente já sabe que o hipotálamo exerce um papel central, e aí a gente tem um córtex límbico, que é essa região mais aqui, mais externa, e tem áreas subcorticais, né, que é a septal, a área para-olfatória, o núcleo anterior do tálamo, partes dos gânglios da base, o próprio hipocampo e a amígdala. Tá? Então aqui a gente tem, olha só como o hipotálamo é bem pequeno, comparado aqui ao encéfalo de forma geral. Tudo bem, gente, até aqui? Sim, professor. As emoções e estímulos sensoriais afetam a fisiologia. A associação entre estresse e aumento da suscetibilidade a infecções virais é um exemplo de resposta imune ligada às emoções. Aí a gente vem, gente, mas como que tá tudo? É emocional. Aí, às vezes você, né, quando você está passando por uma situação de estresse emocional muito forte, geralmente você às vezes associa isso a alguma doença, né? Alguma infecção viral. Realmente é aquela baixa da sua imunidade. Você está passando, né, por um estresse, depressão, você tem uma queda na imunidade, e isso faz muito sentido. As vias ascendentes da nocicepção, lembrando, não é somente a dor, mas o prurido, né? São aqueles estímulos, né, nocivos, também enviam ramos para o sistema límbico e para o hipotálamo. Como resultado, a dor pode ser acompanhada de uma manifestação emocional. Tá?
emocional, sofrimento e várias reações neurovegetativas autônomas, como náuseas, vômitos, sudorese. Então, também vem muito lá da aula passada, né, aquele exemplo que eu dei, né, às vezes aquelas sensações, né, dos pelos eriçados, da micção, né, às vezes você toma um susto, principalmente ali as crianças que ainda não têm um controle, né, dos seus esfíncteres, às vezes eles têm aquela micção baseada, né, lá no emocional. Então, por exemplo, crianças que fazem ali xixi na cama, então tem alguma coisa emocional abalando, né, aquela indivíduo que faz com que essa reação vá para o sistema somático, né? É uma expressão física de algo emocional, mais subjetivo, justamente por essa inter-relação. Então, os estímulos sensoriais, eles vão, né, faz essa integração, essa sinapse com o córtex cerebral. O córtex cerebral, ele integra, faz essa sinapse com o sistema límbico, que gera uma emoção. Então, às vezes, você está muito estressado, está muito preocupado, perturbado, ansioso, você tem um disparo, por exemplo, de frequência cardíaca. Então, às vezes, a gente sente um ataque cardíaco, né? Nossa frequência respiratória, ela tende a aumentar, você acha até mesmo que está passando realmente mal. Meu Deus, eu estou... Aí, às vezes, você está tendo ali uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Então, tem essa inter-relação. E da mesma forma, o sistema límbico, olha só, volta essa informação para o córtex cerebral, tá? Para gerar consciência dessa emoção, tá? É muito interessante essa interconexão, tá? E aí o sistema límbico faz sinapse aqui com o hipotálamo e o tronco encefálico, que iniciam, então, respostas motoras somáticas, tanto voluntárias como inconscientes. Então, às vezes, você tem um tique nervoso, né, aquela síndrome das pernas ansiosas, né, que você às vezes nem percebe, tá vindo aqui, ó, do córtex do sistema límbico, tá? Que tem um fundo aqui de emoção, às vezes de um transtorno de ansiedade ou algo mais, algum estímulo que está gerando, por exemplo, uma resposta motora ou uma resposta autonômica, por exemplo, como eu falei, o disparo de taquicardia, né? Mudança da frequência respiratória, o que mais que a gente falou de respostas autonômicas que nós podemos citar? Alguém aí tem, por exemplo, sente diarreia quando está nervoso, começa a suar quando, por exemplo, está numa situação vexatória, por exemplo, está com vergonha, está constrangido, precisa falar em público, aí tem gente que começa a suar e não está fazendo aquele calor todo. Isso é uma resposta autonômica, né? Então é o quê? É o seu hipotálamo, é o seu sistema límbico gerando, né, uma emoção, gerando uma emoção, leva essa informação para o tronco hipotálamo, que leva para o tronco encefálico, e isso vai à medula, então isso vai lá para as suas glândulas sudoríparas. Tá? Então, olha, né, são respostas né, autonômicas e também somáticas. Então, às vezes você fica, né, tem gente que fica muito ansioso, começa, né, a ficar inquieto e começa a circular, né, no ambiente, não consegue parar quieto, né, digamos assim, fica nesse estado de senta e levanta, né, ou em movimentos andando circularmente, né, e também iniciam aqui respostas endócrinas e respostas imunes. Alguém pediu a palavra? Professor, é a Sara, no caso, por exemplo, roer as unhas também seria uma resposta? Sim, só que o que a gente viu, sabe, que a gente vai ver, eu acho que está nos slides, que são alguns reflexos motores, por exemplo, roer as unhas é motor, né? Você ali tem músculos, né, fazendo aquele gesto, aquela ação de roer as unhas. Só que o que a gente viu? O motor, o somático, ele é consciente. Só que é um hábito que está tão automatizado que você às vezes nem percebe, que torna-se subconsciente pela habituação. Então, sim, é uma resposta somática, tá? Que tem uma origem também ali, um disparo do sistema límbico. Então, por exemplo, você às vezes está muito ansiosa, começa a ter aquele hábito ali de estar roendo as unhas, né, por exemplo. E isso pode ser inibido ou motivado. A gente vai ver, né,
mais à frente. E também gerando respostas imunes, como eu já falei, respostas endócrinas, porque o hipotálamo, ele também secreta neurohormônios para controlar principalmente neuro e né, neurohipófise e adenohipófise, que secretam os hormônios tróficos, né? Os hormônios tróficos são aqueles hormônios centrais que controlam as glândulas. Então, por exemplo, controla a tireoide, controla as glândulas sexuais masculinas e femininas, tá? Controla as suprarrenais que produzem ali não só a adrenalina, né, mas produz, por exemplo, cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, produz mineralocorticoide, né, o ACTH, que controla ali a nossa a concentração de minerais, né, de sódio, de potássio, né, nossa pressão arterial. Então, você vê que são múltiplas respostas, tá? Que às vezes, e isso vai caber a vocês, psicólogos, identificar, né, muitas das vezes em seus pacientes, eu nem sei se é o termo mais correto chamar de paciente, mas saber identificar no indivíduo uma resposta, um comportamento, né? E às vezes a pessoa, né, o indivíduo, ele não tem às vezes a sensibilidade de saber, né, é, identificar esses sinais, né, mas isso está vindo de fundo emocional. Então, por exemplo, eu, Rodrigo, eu sou uma pessoa muito somática. Eu somatizo muitas minhas emoções. Então, por exemplo, eu tenho muita dor de estômago quando eu estou num estado muito ansioso. Então, isso é o meu sistema límbico, eu tenho uma emoção, e eu estou expressando isso né, numa dor. Tá bem que as vias ascendentes também enviam ramos. Porque, em geral, o que, que a gente tem? É a dor na via ascendente, né? Mas tem né, no sistema límbico, pode ser que essa dor não seja, por exemplo, de certa forma física. Mas eu tô sentindo, não, eu tô sentindo dor de estômago, aí eu já sei, não, estou muito ansioso, tem algo me incomodando. Muitas das vezes o indivíduo que é mais leigo, ou às vezes não tem um autoconhecimento muito bem estruturado, ele não tem consciência disso. Então, muitas das vezes ele procura médicos, né, às vezes com uma sintomatologia, achando que é um problema físico, né? Um distúrbio mais ali fisiopatológico mesmo. Mas quando vai ver, está mais neuroemocional. Tá? Então, cabe aí a vocês. Então, eu acho que é importante o estudo aqui da neurofisiologia justamente nesse sentido, né? De aprender ali identificar esses indivíduos, não só, mas também, por exemplo, na infância, a modular, né? Saber processar melhor essas informações na questão do aprendizado, da motivação, também da memória. Tá bom, gente? Tá claro aqui? Sara, foi Sara que perguntou? Sim, tá sim, Sara, professor. tá Muito obrigada. respondida a pergunta? Tá sim, muito obrigada. Perfeito. Pode avançar, gente? Alguém quer mais fazer alguma pergunta? E aí tem também, por exemplo, o rubor, né? Falando ali da vergonha. O rubor, né? Às vezes o estímulo, né, das lágrimas, de chorar. Então, é uma resposta autonômica, são glândulas lacrimais. Mas é uma emoção gerada através de uma emoção. E o choro também de felicidade, né? Aquela, às vezes, euforia, que você fica com o coração acelerado, mais ativado. São emoções que são geradas no sistema límbico, vai para o hipotálamo, tronco encefálico, dispara respostas ali autonômicas, respostas motoras, tá? E aqui, Sara, tá aqui, ó, respostas motoras somáticas, tanto voluntárias como inconscientes, tá? E aí, às vezes, o que eu falei da habituação, às vezes você nem tá percebendo que tá ali ruim das unhas ou as pernas, né? Aquela síndrome das pernas ansiosas, né? Balançando ali todo o tempo, ou tem um tique nervoso nas mãos, por exemplo. E aí você nem percebe, mas isso é uma resposta somática ali vindo. Lá disparando, às vezes, lá do sistema. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre o hipotálamo. Essa figura ela é mais interessante, acho que para a gente, né, situar que olha onde ele está bem no centro do cérebro, né, ali do que a gente chama de cérebro, né. Então devido à importância dele. Então é pequeno no tamanho, mas ele é gigante no controle. Eles são
pequenos centímetros cúbicos, corresponde a apenas 1% da massa encefálica, mas ele controla a maioria das funções vegetativas e endócrinas do corpo, assim como alguns aspectos emocionais. Então, aqui a gente vai estar vendo também o hipocampo, a amígdala também faz parte, né, do sistema límbico, aqui a área paraolfativa. Então, aqui está todo o sistema límbico representado. E no hipotálamo tem regiões também que são os centros de controle. Na região posterior a gente tem a estimulação gastrointestinal. No hipotálamo posterior a gente tem um aumento da pressão arterial, dilatação pupilar, são controles autonômicos, né? Tudo que a gente está falando aqui é controle autonômico. Núcleo perifornical, a fome, aumento da pressão arterial, a raiva. Núcleo ventromedial, saciedade, controle. Núcleo arqueado da zona periventricular, fome, saciedade. Então, percebam que, né, são várias, controla vários aspectos, né, ali da nossa fisiologia. Então, regulação da temperatura corporal, sudorese, inibição da tireotrofina, que é o hormônio, né, que estimula a tireoide, liberação de vasopressina, que é um hormônio antidiurético, então controla também a nossa diurese. Isso aqui é um corte sagital, tá? Do hipotálamo. Além dos centros mostrados, existe a grande área hipotalâmica lateral, que é especialmente importante no controle da sede e da fome de muitos dos impulsos emocionais. Porque as áreas que causam as atividades específicas não são situadas tão acuradamente como sugerido na figura. Essa figura ela é ilustrativa, mas não necessariamente representa de forma exata a realidade. Como eu falei, é muito... o estudo, né, da neurociências é muito ali, tem muito ainda o que ser descoberto ali, o que ser aprendido, elucidado. Às vezes o que eu estou falando aqui hoje, amanhã já nem é mais verdade. E os efeitos causados pela estimulação do hipotálamo. Se você estimular a região lateral do hipotálamo, você vai ter sede e fome. Aumenta o nível e gera atividade do animal, podendo levar à raiva e luta. Né? Então, nesse sentido, o animal, por exemplo, ele vai rosnar, ele vai né, ele pode até te atacar, então ele vai ficar ali, por exemplo, com as unhas, com as garras, né, se elas são retráteis, ele vai estar com as garras mais ativas, né, naquela posição mesmo de ataque. Na estimulação núcleo ventromedial, tem os efeitos opostos ao causados pela estimulação lateral hipotalâmica. Então, você vai ter saciedade, diminuição da alimentação e mais tranquilidade. Então, você vai diminuir essa atividade, esse intuito aqui de raiva e luta. E a estimulação da zona estreita dos núcleos periventriculares leva a reações de medo e punição. E também está relacionado aqui, né, o hipotálamo ao desejo sexual. Né? Então, o desejo sexual ele pode ser estimulado em diversas áreas do hipotálamo, especialmente nas porções mais anterior e mais posterior. E aqui a gente vai falar um pouco dos sistemas de recompensa e punição. Diversas estruturas límbicas estão, de modo particular, envolvidas com a natureza afetivada das sensações sensoriais, né? Isto é, se as sensações são agradáveis ou desagradáveis. Essas qualidades afetivas são também chamadas recompensa ou punição, ou satisfação e aversão. A estimulação forte dos centros de punição do cérebro, especialmente na zona periventricular, aqui, né, leva a reações de medo e punição, ela causa raiva e ira no animal. Até a menor provocação causa um ataque selvagem imediato. Isso, gente, no ser humano também acontece. Então, às vezes, você tem um pequeno gatilho que, de alguma forma, isso despertou um sistema, né, de punição ali, algum gatilho despertou e você teve um ataque de raiva, um ataque de ira, tá? Que até, de certa forma, inconsciente, né? Não, dependendo ali do tanto, do gatilho, do estímulo, né? Você não tem nem, às vezes, consciência dos seus atos. O fenômeno de raiva, entretanto, ele é freado principalmente por sinais inibitórios dos núcleos ventromediais do hipotálamo, ou seja, a consciência, né?
que é o nosso autocontrole, tá? E aqui a gente tem, continuando, né, o comportamento, né, a gente pode reforçar com o aumento da frequência e punir diminuindo a frequência. Então, a gente consegue modular esse comportamento. Experimentos em animais mostraram que a experiência sensorial que não cause recompensa ou punição, ela é pouco lembrada. Então, isso é muito perceptível, por exemplo, nos cães, né, nos cachorros, quando a gente está treinando, adestrando, né, o animal. Então, a gente vê muito isso, né, o sistema de recompensa. Então, é muito... Antes, né, a gente tinha lá naqueles zoológicos, né, mas naqueles parques, né, e fala-se muito daqueles parques lá não sei se é Orlando, mas lá nos Estados Unidos, né, do Sea World, né, das baleias, dos golfinhos, porque eles tinham um reforço mais punitivo. Tá? Então, eles queriam gerar um comportamento no animal, mas com base na punição. Hoje, né, já os adestradores, né, aí, né, com toda aquela questão mais da ética, eles trabalham mais com a questão do reforço positivo, tá? Que é justamente você modular, porque você vai estimular um centro de recompensa. Quando você estimula um centro de recompensa, você tem o quê? Principalmente a ação ali, por exemplo, da serotonina, ou de um hormônio, dos neurohormônios, que dão sensações de prazer, de saciedade, de bem-estar. Então, isso é um reforço positivo, né? O que culmina isso vai ter consequências no comportamento. E por que aqui experimentos mostraram que a experiência sensorial que não causa recompensa ou punição é pouco lembrada? Está relacionado com a memória, tá? Então, com a memória e o aprendizado. Então, se você não tem uma experiência sensorial, ou seja, se aquilo para você não estimulou o centro de punição ou de recompensa, muito o seu cérebro ele não vai lembrar daquilo, ele não vai guardar. Entendeu? Então, isso é subjetivo para, né, quando a gente fala entre nós aqui, humanos, né? Então, a gente pode, eu e a Sara, eu e a Sofia, eu e o Rodrigo, a gente pode estar sendo submetidos à mesma experiência sensorial, então, digamos, o pôr do sol, né? Nós 5 aqui, nós 4, estamos ali naquela mesma experiência do pôr do sol. Mas em mim ativou um centro de recompensa, né, repetidamente. Então, aquilo me traz, né, um disparo de emoção no sistema límbico bom. Então, isso me traz consequências. Mas, de repente, para a Sara ou para a Sofia, aquilo não traz nenhuma recompensa, não ativou nenhum sistema, nenhum centro de recompensa ou punição, então o seu cérebro ele nem vai guardar muita memória daquilo. Ou pode, por exemplo, para o Rodrigo, ativar um sistema de punição. Então, isso vai trazer para ele memórias não muito agradáveis. Então, por exemplo, por isso que a gente fala, pessoas às vezes respondem de maneiras diferentes a um mesmo estímulo. Tá? E aí, por quê? Nesse sentido de a experiência sensorial não causar, né, não ativar recompensa e punição é pouco lembrada, porque é como eu já falei, o seu cérebro, ele vai guardar aquilo que é de mais importância para você, tá? Para a sua sobrevivência, digamos assim, tá? Então, por isso que o que não ativa recompensa ou punição não gera, né, não é lembrado, não vai gerar tanta memória. O estímulo sensorial sentido pela primeira vez quase sempre excita múltiplas áreas do córtex cerebral. Então, isso, gente, é muito importante para vocês que vão trabalhar com, né, a psicologia ali do desenvolvimento, ali na infância e na adolescência. Quando a gente está aprendendo, quando a gente está tendo aquela fase, a gente tem muitos estímulos. Então, é justamente nesse momento que a gente precisa realmente dar, se a gente quer criar, né,
ter essa consequência, a gente precisa ter esse reforço, modular esse reforço positivo, tá? De certa forma. Então, é nesse momento, quando a gente tem as primeiras sensações, aquilo vai excitar. Quando isso torna-se frequente, o cérebro ele já vai ter aquele filtro, porque se aquilo não gerou muita recompensa e nem muita punição, eu não vou lembrar daquilo. Então, isso não vai estimular mais as minhas áreas do córtex. É o que a gente fala de habituação. Se o estímulo de fato causar recompensa ou punição, em vez de indiferença, a resposta do córtex cerebral ficará cada vez mais intensa durante a estimulação repetida, e essa resposta, então, ela é reforçada. Tudo bem, gente, até aqui? Então, aqui eu dei o exemplo, né, esse exemplo do adestramento. Eu até peguei de um site bem lúdico, assim mesmo, comercial, tá? Então, aqui, antes você tinha, né, antes não, ainda tem, né, essa questão, né, da punição positiva, que é adicionar algo para diminuir um comportamento. Então, por exemplo, você, quando o cachorro está puxando muito a sua guia, você dá esse puxão nele, né? Ou faz uma outra ação que lhe cause, que lhe acione um sistema de punição, tá? Então, isso gera nele, no seu, né, na sua percepção, gera nele ativa o sistema de punição. Então, você vai modular o comportamento dele, porque ele vai se lembrar daquilo, que se ele puxar a guia, ele vai associar, né? Se ele puxar a guia, ele vai ser punido. Então, ele não puxa mais a guia. Então, isso é Só que hoje a gente trabalha mais né? Trabalha-se mais na linha do reforço positivo. Então, você, por exemplo, dá um petisco, você recompensa ele quando ele faz o certo. Então, eu adestrei a minha cachorrinha assim. Comprei um mictório para ela, e aí dei bastante água para ela, né, sentir, ficar com a bexiga cheia, e deixei ela mais restrita a um cômodo que eu queria que ela fizesse, né, que ela urinasse ali. E aí, né, quando ela fez o xixi no lugar certo, eu recompensei ela, dando carinho, dando petisco, abraçando, fazendo aquela vozinha mesmo, né, melosa. Então, eu fui fazendo isso com muita frequência. Então, ela associou, sempre que ela fazia o xixi no lugar certo, eu reforçava, né, eu disparava nela o estímulo de recompensa. Então, ela associou uma coisa a outra. Tá? Então, como isso foi com muita frequência, ela modulou o comportamento. E, periodicamente, quando eu via ela fazendo, ela já estava adestrada na questão do xixi, quando eu via que ela estava fazendo certo, vez ou outra, também dava um reforço para que ela lembrasse. Né? Porque quando você deixa também de dar esse reforço positivo, o animal vai esquecendo, que é isso que eu falei aqui, né? Ele vai deixar essa experiência sensorial para ele, não vai ter mais muito sentido. Tá? Ficou claro, gente, até aqui? Então, acho que hoje eu não, assim, não posso falar, né, da psicologia, não sou psicólogo, mas eu acredito muito, né, nessa linha mais do reforço positivo. Tá? Mas também ainda existe, né, o sistema de punição, ele ainda, né, o centro de punição, ele é de importância para o desenvolvimento ali da memória e do aprendizado, né, são mecanismos diferentes, né, que agem ali, geram ali respostas, consequências no comportamento. E aí a gente tem a amígdala, que é um outro componente do sistema límbico. É um complexo de múltiplos pequenos núcleos localizados imediatamente abaixo do córtex cerebral. Tem conexões bilaterais abundantes com o hipotálamo. Então, por isso que a gente fala que o hipotálamo, ele é aquele centro, tá? Ele é o centro onde é que está aqui, ó. E a amígdala está bem aqui abaixo. Então, a amígdala faz sinapses aqui com o hipotálamo. Recebe sinais neuronais de todas as porções do córtex límbico. Devido a essas múltiplas conexões, a amígdala já foi chamada de janela, pelo qual o sistema límbico vê o lugar da pessoa no mundo. É o centro da emoção do cérebro humano.
Eu acho que existe até a expressão, né? Ah, tá mexendo com as minhas amígdalas, né? Tá mexendo ali com as minhas emoções. Quando o corpo amidaloide é estimulado artificialmente em seres humanos, que pode ser feito, por exemplo, durante uma cirurgia de epilepsia, os pacientes relatam sentir medo e ansiedade. Os efeitos iniciados pela amígdala e então finalizados pelo hipotálamo, ou seja, o efeito começa na amígdala, mas quem vai efetivar é o hipotálamo. Incluem aumento ou diminuição da pressão arterial, aumento ou diminuição da frequência cardíaca, aumento ou diminuição da motilidade e secreção gastrointestinais, defecação ou micção, dilatação pupilar ou raramente contração, piloereção, secreção de diversos hormônios da hipófise anterior, especialmente as gonadotropinas, que são é, os hormônios que estimulam as gônadas, né, que são as glândulas sexuais masculina e feminina, e o hormônio adrenocorticotrófico, que é aquele hormônio que é o hormônio que estimula a glândula suprarrenal. Às vezes me dá um branco, né? Então percebam que a amígdala é o centro de emoção humano. O centro de emoção humano vai finalizar no hipotálamo, olha só, aumento ou diminuição da pressão arterial. Então, quer dizer que a minha emoção pode aumentar ou diminuir a minha pressão arterial. Mas aqui eu estou falando, basicamente, de sistema nervoso periférico, parasimpático e simpático. Então, por isso que eu resolvi dar para vocês antes o simpático e parasimpático, para depois dar essa parte, tá? E também a relação com o sistema endócrino, que a gente vai estudar nas próximas aulas. E agora o hipocampo. Alguma dúvida, gente, na amígdala? O hipocampo e as estruturas adjacentes têm numerosas conexões, que é chamada formação hipocâmpica. Tem conexões importantes com a amígdala e com o hipotálamo. Quase todas as experiências sensoriais levam à ativação de pelo menos parte do hipocampo, né? E ele distribui a maioria dos sinais referentes para o tálamo anterior, hipotálamo e outras regiões do sistema límbico. Dessa forma, o hipocampo é um canal adicional pelo qual sinais sensoriais que chegam podem iniciar reações comportamentais. Nos seres humanos, o hipocampo parece ser uma estrutura importante no aprendizado e na memória. Os pacientes com uma parte do hipocampo destruída para aliviar um determinado tipo de epilepsia também apresentam dificuldades para lembrar de novas informações. Está aqui, né, a localização do hipocampo. Então, o hipocampo ele originou-se como parte do córtex olfativo lá na evolução da espécie. Então, muito precoce no desenvolvimento evolutivo do cérebro, o hipocampo presumivelmente se tornou um mecanismo neuronal importante na tomada de decisões. Essa questão do córtex olfativo é interessante porque quando a gente, né, e a gente percebe ainda os animais, né, principalmente mamíferos, né? E a gente tem o córtex olfativo nesses animais muito desenvolvido, e eles utilizam-se do córtex né, do olfato para discernir, por exemplo, se o alimento ele é adequado ou inadequado. Para discernir, por exemplo, os feromônios, né, em questão da reprodução, se aquela fêmea ela está no período reprodutivo ou não. Então, o hipocampo ele se originou desse córtex olfativo. Por isso que ele tem esse mecanismo de tomada, né, importante na tomada de decisões, com base nesse primordial aí, nesse primitivo aí da evolução. Consequentemente, o hipocampo sinaliza que a informação que chega é importante. Então, por exemplo, quando eu falei lá que as vias, elas chegam, os sinais, eles estão sempre chegando. Se você não tem uma lesão medular, por exemplo, se aquelas fibras nervosas, ascendentes, elas estão funcionando perfeitamente, se os seus receptores, termorreceptores, quimioreceptores, baroreceptores, nociceptores, próprios, se os seus receptores estão ok, estão enviando sinais, mas eu preciso filtrar, né? E esse filtro muito, né, faz parte, né, o hipocampo tem essa função, sinalizar o que é importante, o que não é importante, e o que eu vou, de fato, gravar na
memória, tá? Armazenar na memória. O que essa experiência sensorial vai ser importante e o que vai, como que ela vai ser discernido, faz interconexão com quem, gente? Com o hipotálamo. Aí tem a questão lá do centro de recompensa e do centro de punição. Isso gerou, então, um reforço, uma recompensa. Então, eu vou guardar esse estímulo sensorial na memória. Quando eu tenho outro estímulo semelhante àquele, eu tenho o despertar, né, daquela memória. Então, a gente fala muito do paladar afetivo, né? Às vezes é uma música que você ouve que te lembra, né, de uma determinada situação ou de uma emoção, tá? Não, essa música me lembra alguém, né? Eu escuto essa música, eu me lembro de um ambiente, de uma situação, de uma emoção, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Gente, ficou claro até aqui? Ficou Alguém sim, tem alguma professor. dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Posso encerrar a gravação, então, da aula? Pode sim, professor. Professor, Oi. essa questão que o senhor disse